Ah, derramei água aqui. Na próxima semana, a gente entra no mês de setembro e eu gosto de pensar um pouquinho sobre esse setembro amarelo, né? Então, na próxima semana a gente vai iniciar uma nova série de mensagens chamada Eu Escolho Viver. E aí, se você puder divulgar isso no seu Instagram, a gente vai fazer isso na semana, né? Vou colocar também no grupo de WhatsApp da igreja. Se você não está e quiser também participar do nosso grupo de WhatsApp, fala comigo, a gente coloca. Mas eu vou pedir para você me ajudar a divulgar, porque muita gente sofre e a gente precisa dizer para elas que é possível viver, né? Então, o mês de setembro é um mês bem pontual nesse tema e eu gosto de falar sobre isso, né? Eu gosto de pensar sobre esse tema. Então, a partir do próximo domingo, a gente vai conversar um pouquinho sobre esse tema Eu Escolho Viver e vou pedir a sua ajuda para a gente divulgar. Quem sabe você também abençoe alguém que precisa, né? Quem sabe você encontre alguém nas suas redes que, ao olhar o tema, tenha vontade de descobrir um pouquinho o que a gente está falando aqui. Tá bom? Esse é o tema da nossa próxima série de reflexões para semana que vem. Esse aqui você desliga aqui? Como é que é? Desligou. Pronto. Êxodo capítulo 14. Êxodo capítulo 14, versículo 15. Do 15 ao 25. Senhor, fala conosco mais uma vez. Que seja uma noite onde os nossos caminhos sejam compreendidos e que o Senhor nos ensine sobre eles. Em teu nome eu oro. Amém. E diz assim: Então o Senhor disse a Moisés: Por que clamas a mim? Ordena aos israelitas que marchem, e tu ergue e estende a tua mão com a vara sobre o mar e abre-o para que os israelitas passem pelo mar, pelo meio do mar em terra seca. Endurecerei o coração dos egípcios e entrarão atrás deles, e serei glorificado por meio de Faraó e de todo o seu exército com seus carros e cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando me glorificar por meio do Faraó com seus carros e cavaleiros. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, retirou-se e colocou-se atrás dele. A coluna de nuvem também se retirou de diante deles e ficou atrás, colocando-se entre as divisões egípcias e as divisões israelitas, de modo que havia luz para Israel e escuridão para os egípcios. Assim, durante toda a noite não se aproximaram uns dos outros. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e com um forte vento do leste, o Senhor fez recuar o mar toda aquela noite, tornando o mar em terra seca. As águas se dividiram e os israelitas entraram pelo meio do mar em terra seca, e as águas ficaram como um muro à direita e à esquerda deles, e os egípcios os perseguiram e entraram atrás dele até o meio do mar com todos os cavalos, os carros e os cavaleiros do faraó. Na vigília da manhã, o Senhor, desde a coluna de fogo e de nuvem, olhou para o acampamento dos egípcios e o tumultuou. Ele travou as rodas dos seus carros
para andarem com dificuldade. Então os egípcios disseram: fujamos de Israel, pois o Senhor combate por eles contra os egípcios. Amém. Eu tenho uma leve impressão de que a gente vive uma dicotomia muito negativa enquanto igreja. E eu não estou falando só da Encontro, eu estou falando de uma dicotomia em relação às igrejas de modo geral. Dicotomia contra a vivência que a gente diz ter enquanto comunidade. Uma dicotomia que a gente diz viver enquanto um povo que diz que faz parte de uma igreja, de uma comunidade de fé. Preste atenção no que eu estou querendo dizer. Nós cantamos músicas que são músicas que estão no plural. A gente canta no plural, porque a gente diz que Ele é o nosso Deus, que nós somos o povo dele. Nós tratamos a igreja no plural, enquanto a gente vivencia a igreja. Não, nós somos parte de uma igreja, nós fazemos parte de uma comunidade, nós somos, nós construímos, a gente elabora junto um bazar, que foi o que a gente fez, a gente contribui com a Bruna, que está em Porto Velho, nós. Então, na vivência da igreja, a gente faz isso também no plural. Mas é interessante como que a gente desenvolve a nossa vida enquanto cristã, como seguidores de Jesus. É muito interessante como a gente desenvolve a nossa vida no singular. Quando a gente sai daqui, quando a gente apaga essas luzes, quando a gente sai desse lugar onde a gente se reúne dominicalmente, é interessante como a gente vive isso no singular, que é o contrário do que a gente tenta vivenciar nos nossos encontros comunitários de domingo. As nossas escolhas fora desse lugar são escolhas no singular. O nosso jeito de viver é um jeito de viver no singular, porque a igreja não tem nada a ver com isso, o pastor não tem nada a ver com isso, e eu não preciso dividir a minha vida com ninguém da igreja. Até a construção que a gente faz de uma espiritualidade bíblica, ela se torna singular quando a gente sai daqui. A gente pega, às vezes, textos bíblicos para a gente poder justificar a singularidade da nossa fé. Sou eu. E aí o que eu acho interessante é que quando há uma iniciativa de uma liderança, ou quando há uma iniciativa de alguém mais idoso, mais maduro, que já caminhou na fé um pouquinho mais, quando há a iniciativa da gente tentar, de nós vivermos o plural, a gente recebe uma resposta que por vezes chega a ser até agressiva. Do tipo, alguém diz assim: não, Vila, isso é privado, não é do seu interesse. Os mais educados, né? As pessoas mais educadas, elas vivem as suas vidas sem esse aspecto comunitário do plural. O que eu estou querendo dizer? Os mais educados, eles ficam doentes, mas eles não falam nada. As pessoas ficam doentes, mas isso não se compartilha no plural. As pessoas estão nas igrejas nos domingos, estão tristes, angustiadas, mas não se compartilha. Elas estão vivendo uma tribulação, mas também não se compartilha. Elas conquistam algo, mas também elas não compartilham isso. É interessante como que os nossos caminhos não se tornam nossos caminhos.
É interessante como a gente sai daqui e cada um tem o seu próprio caminho para seguir. É interessante como a gente professa uma fé no plural, mas a gente vive uma fé, ou a gente quer viver uma fé no singular, onde os nossos caminhos são nossos, privados, e a gente não precisa do comunitário para vivermos o nosso caminho. Então o que a gente faz? A gente se emancipa desse plural. A gente se emancipa e, até em certo grau, nós somos contra essa ideia de que o meu caminho é também o caminho do meu irmão. E o meu caminho é também, consequentemente, o caminho da minha igreja. A gente é avesso a essa ideia. E sabe, eu até compreendo. Porque há muita gente encherida. Eu confesso que dentro da igreja há muita gente que não está interessado no seu caminho como um caminho dele ou dela. Tem muita gente que está interessado no seu caminho para palpitar no seu caminho e não entrar no seu caminho. Tem muita gente que olha para o seu caminho e não está disposto a sujar os pés com ternura, com respeito, com graça e entrar no seu caminho para ser um agente de Jesus na sua vida. Tem muita gente que vai divulgar o seu caminho para outros, com o intuito de querer revelar que o seu caminho é um caminho sujo, cheio de lixo. Como se não houvesse lixo no caminho de ninguém. Tem gente que quer caminhar no plural, tem gente que quer fazer dos nossos caminhos um único caminho, mas só por investigação, por maldade. E quando você tenta, no comunitário, abrir as suas vulnerabilidades, revelar quem você é, pedir ajuda, para que de alguma maneira todos façam parte do seu caminho, você pode sim encontrar vilões que matem você no seu caminho. Eu, infelizmente, sei o que eu estou dizendo. E por isso que eu entendo que a gente vive numa época e numa geração onde viver o caminho no singular é melhor. Onde ninguém saber o que se passa na minha alma e no meu coração é melhor. Onde as coisas que eu conquisto não precisam ser compartilhadas com a minha comunidade, porque afinal de contas, vai que eu compartilho e tem algum invejoso aqui, né? Olho gordo, né? Mas eu preciso dizer que nem todas as pessoas que estão na igreja são assim. Há gente interessada no evangelho de verdade. Porque a igreja, ainda que homens tentam fazer dela um projeto de poder e de reconhecimento humano, ainda assim eu acredito numa igreja que é selada e que é desenvolvida pelo poder do Espírito de Jesus nela. Eu acredito. Se eu não acreditasse, eu não estava aqui à frente. Eu acredito. Então eu também acredito que nem todas as pessoas que estão na igreja são pessoas interessadas em investigar o seu caminho individual para publicar para o mundo o quão difícil é o seu caminho. Eu acredito que há gente que quer fazer do seu caminho o caminho dela também. E serem parceiros, ombro a ombro,
nesse caminho em que você vive. Esse texto que eu escolhi, ele me ensina muita coisa. E ele tem inúmeros ensinamentos. Esse texto, ele ensina pra gente como que a gente pode vivenciar essa ideia do caminho no plural. Esse caminho que é do Vila, mas que se encontra com o caminho da Desirê, que se encontra com o caminho do Bruno, que se encontra com o caminho da Manu, que se encontra caminhos que, ainda que sejam pessoais, se fazem no plural. Esse texto ensina isso. Aliás, há muitas lições importantes nesse texto, nessa narrativa, porque a gente pode olhar para ele sobre vários horários, sobre vários olhares. A gente pode falar sobre esse texto, sobre soberania de Deus. A gente pode falar sobre o cuidado de Deus. A gente pode falar sobre fé. A gente pode falar de coragem. Mas existe algo nesse texto que chama muito a minha atenção e que importa para nós hoje sobre essa temática de caminhos que se fundem, caminhos que se tornam um só caminho. Sob a ordem de Deus, Moisés abriu o Mar Vermelho. E essa cena é uma cena, tipo, né? Fizeram até o filme e aquela cena do mar assim, uma coisa, assim, não consigo nem descrever o que foi isso para o povo de Israel. E Deus falou, não, por que vocês pararam de marchar? Deus, é óbvio, nós paramos de marchar porque o mar, ok? É o mar. Então acabou, porque atrás da gente está o exército de Faraó. E na frente está o mar. E Deus falou assim, anda. Pede para o povo avançar. Parei que eu vou resolver o probleminha. Tirou a nuvem que estava na frente, botou atrás, dividiu o povo, não deixou o exército chegar perto do povo. E Deus disse para Moisés, vai, meu filho. E Moisés levantou a vara, bateu a vara e o mar começou a recuar naquela noite. Um forte vento do leste. E a Bíblia diz que o mar recuou. Se recuou, vai vir um tsunami, né? Mas não, eles não tinham ideia do que era isso. Recua e abre ao meio. E o povo falou, uau, bora passar. Mas há uma cena muito interessante. E eu queria que você pensasse comigo nessa cena. O Moisés está na frente. E quando o mar abre, o que é que o Moisés faz? O que é que o Moisés faz quando o mar abre? Ele vai. O pessoal que está mais próximo do mar faz o quê? Vai atrás. Enquanto tem um povo que está vendo o mar abrindo e está entrando, tem um povo que está lá atrás, olhando para a nuvem, e do lado de lá da nuvem está vendo o exército, dizendo assim, meu Deus do céu. Você consegue ver a distinção de visão? Enquanto tem um povo que está entrando, o início do povo que está perto ao mar, enquanto eles estão entrando, você já parou para pensar que lá atrás tem um povo que nem viu o mar ainda? E que está lá atrás. E que está perto do exército de Faraó. E Deus está dividindo ali. E o povo está olhando dizendo assim, meu Deus, o povo está aqui, o exército está aqui atrás. E na frente, acho que tem um mar. E como é que a gente resolve esse negócio? Continue a pensar na cena. Enquanto tem um povo que está no meio do mar, olhando para a sua direita e para a sua esquerda, e vendo um muro de oceano, tem gente que está acabando de entrar no mar. Enquanto tem gente que está saindo do mar e já dando glória a Deus,
Tem gente ainda que está entrando. Ou você acha que entrou todo mundo junto? Não. Enquanto tinha um pessoal que estava saindo do mar depois de ter cruzado o Mar Vermelho, tinha um outro grupo do mesmo povo que estava acabando de entrar. A gente encontra que, independentemente do momento em que essas pessoas estavam andando, independentemente do trecho e independentemente do trajeto, você há de concordar comigo que o caminho era o mesmo para todos. E sabe o que me chama a atenção? É que ter a consciência de que, ainda que um grupo estava em trechos ou em trecho diferente de uma outra parte do povo, eles tinham a consciência de que estavam no mesmo caminho. E ter a consciência de que eles estavam no mesmo caminho fazia deles um povo. Eles tinham a consciência de que eles eram um povo. E sabe o que eu acho interessante? Eu acho interessante porque Deus não tem indivíduos. Eu vou repetir. Deus não tem indivíduos. Deus tem um povo. Ah, Vila, mas Deus não trata comigo? Trata. Mas Deus trata com você, inserindo você no povo. Deus trata com você, colocando você no meio de um povo, porque Deus cuida do seu povo. Ainda que você seja um indivíduo, sim, e Deus trate com você de maneira muito pessoal. Mas mesmo Deus tratando da sua história, e mesmo Deus tratando de você como uma pessoa individual, Ele trata você no meio do povo dele. Porque Deus não tem indivíduos, Deus tem um povo. E a gente precisa aprender a ter a consciência de que nós somos um povo. E a gente só vai conseguir entender que nós não somos indivíduos que chegam aqui aleatoriamente, vivendo cada um a sua vidinha na semana, e chegar no culto no domingo e tentar viver esse negócio de povo. A gente só vai entender que, de fato, nós somos um povo quando os nossos caminhos se fundirem, quando os nossos caminhos deixarem de serem caminhos individualistas e egoístas, distantes, para se tornarem um só caminho, independentemente do trecho, independentemente do trajeto, do lugar onde você está nesse caminho. E essa ideia caminha na contramão do discurso tão singularista, do discurso tão individualista que a gente encontra nos dias de hoje. Porque as pessoas vão para as igrejas. Mas o privado é privado. O privado está protegido pelo discurso de que não, eu não preciso caminhar com o povo nesse momento. E é aí que a gente cai no erro de achar que somos igreja quando a gente tenta viver sozinho o caminho que a gente está seguindo. E eu acho interessante como Deus se faz cuidador dessa jornada compartilhada do nosso caminho. Deus cuidou, e Deus não cuidou do Moisés. Deus cuidou do povo. Deus usou Moisés para cuidar do caminho do povo, não para cuidar do Moisés. Quem passou pelo mar não foi o Moisés.
Quem passou pelo meio do mar foram os israelitas. Quem passou pelo meio do mar não foi um indivíduo. E sabe, eu quero muito acreditar numa igreja plural. Eu quero muito acreditar numa igreja de pessoas que caminham ombro a ombro nos caminhos que a gente tem vivido lá fora. Porque se não fosse no plural, eu também não estaria aqui. Se pessoas não tivessem caminhado o meu caminho e tornado o meu caminho o caminho de outros, eu não estaria aqui. E eu sei que por tantas vezes eu caminhei o caminho de alguém e fiz do caminho de alguém o meu caminho. Porque quando a gente ama, a gente muda a rota do nosso GPS. Jesus falou sobre isso. Quando Jesus conta aquela história do bom samaritano, tinha um homem caído, dado como quase morto. Passa o sacerdote. O sacerdote olha e o que Jesus fala nessa história? O sacerdote faz o quê? Olha para aquele homem quase morto e passa de reto. Vai embora. Depois Jesus fala que chegou um levita. O levita passou, olhou, viu e foi embora. Jesus usa duas figuras importantes da época. Dois religiosos, sacerdote e levita. E o que eles fizeram? Seguiram o seu caminho. Mas teve alguém que parou. E Jesus queria confrontar a religiosidade deles. E na história, Jesus coloca o samaritano. Aqueles que eram chamados de segunda raça. Dê o nome que você quiser. Contextualize do jeito que você quiser. Alguém que está necessitado e a igreja não para ajudar. Mas quem para ajudar é um espírita. Mas quem para ajudar é alguém que não vai na igreja, que não é cristão, como você, que vai aos domingos. Esse parou. Esse estendeu a mão. E esse disse: levanta, eu pago a sua conta, eu pago os seus remédios, eu ajudo você do jeito que for. Sabe o que essa outra pessoa da história de Jesus fez, o bom samaritano? Ele mudou o seu caminho. Ele estava indo para um lugar e quando ele viu aquele homem semi-morto, ele para, ajuda e altera a rota do seu caminho. Ele faz do caminho do semi-morto o seu próprio caminho. É sobre isso que eu estou falando. Eu não quero que o caminho de vocês seja um caminho que não seja também o meu. E eu não quero que o meu caminho não seja um caminho de vocês. Porque se a gente é um povo, a gente está no mesmo lugar. Em trechos, e em momentos, e em visões diferentes do caminho. Você pode estar no meio do mar, vivendo o maior milagre da sua vida. E vendo tudo aberto e você dizendo: uau, Deus é bom. Mas você pode estar lá atrás, dizendo assim: uau, tem um mar, eu não sei o que tem lá na frente, o exército aqui atrás. E agora? Pessoas estão no mesmo caminho, mas em momentos diferentes. Eu não sei onde é que você está. Eu sei onde eu estou. E isso não significa que nós não estejamos seguindo na mesma rota. A gente precisa aprender a ser povo. Enquanto a gente viver uma fé isolada e individualista, nós nunca seremos uma igreja. Eu quero muito desafiar a você
a ser parte do plural, a ser parte do que é comunitário. Eu quero convidar você a ser parte da igreja. Eu quero convidar você a ser povo. E isso vai exigir de todos nós um envolvimento um com o outro, um envolvimento que vai além domingo. Porque uma igreja se faz com caminhos compartilhados, não compartimentados. É assim que a gente vive. Essa semana foi uma semana difícil para mim. Bem difícil. No trecho em que eu não andava. Essa semana foi um trecho em que eu estava meio que rastejando e parado. E eu preciso que, de alguma maneira, a igreja faça parte do meu caminho. Me lembrando que no caminho, Jesus anda com a gente. Sabe por quê? Porque ele disse que ele é o caminho. Se eu e você estamos em Jesus, se eu e você a gente diz que nós somos seguidores de Jesus, a gente está no mesmo caminho. A gente está pisando com a sola do nosso pé na fé no mesmo lugar. Então, se a gente está no mesmo caminho que é Jesus, que nos tirou da escravidão e que nos está caminhando agora, nos empurrando para a gente viver a nova Jerusalém, que foi o que aconteceu no Êxodo, por quê? A gente não compartilha os nossos caminhos. Porque a gente insiste em viver isolado no mesmo caminho que a gente está seguindo. Eu quero muito convidar você a, a ser parte de um povo. Eu quero muito convidar você a acreditar, a viver o que é o plural e não o singular. E a gente pode viver isso de várias, mas de várias maneiras. Pode ser um cafezinho, a gente conversando, pode ser a gente se visitando, pode ser a gente se cooperando. É assim que a gente faz. É assim que a gente caminha. É assim que a gente insere outros no caminho. Eu queria cantar uma música que fala um pouquinho sobre isso, sobre a gente ser povo e que reconhece aquilo que Deus tem feito na nossa vida enquanto povo. Então a gente vai cantar, pode ficar mesmo sentado, a gente vai cantar essa música.
Vamos ficar em pé? Senhor, nós somos o teu povo. O povo que caminha em um só caminho. O povo que anda sobre aquilo que Jesus fez por nós. Nós estamos nesse mesmo caminho, ainda que em trechos, ainda que em momentos e em visões deste mesmo caminho diferentes, mas estamos juntos. Livra-nos do engano de achar que nós estamos vivendo em caminhos diferentes. E que, como um povo, nós sejamos capazes de vivermos num só caminho, como um povo cuidado por ti. Ajuda-nos a vivermos essa realidade na nossa história e na nossa vida. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito esteja sobre você, ajudando você a viver um só caminho, como um só povo, para a glória do Senhor e para fortalecimento e edificação das nossas vidas. Hoje e sempre. Amém. 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 Deus abençoe muito a sua vida. Em nome de Jesus.